em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, esta igreja hoje enche-se de vida porque nela está presente o Senhor ressuscitado e o dom do seu Espírito. Enche-se também de juventude e de vida nova para completarmos a iniciação cristã com o sacramento da confirmação destes jovens, a quem saúde, a cada um e a cada uma dos que se vão crismar, evocando precisamente neste hino os dias do retiro de preparação para este sacramento. Vem e segue-me. E saúde também os seus pais e mães, seus padrinhos e madrinhas, seus familiares, todos os amigos e colegas que estão aqui, os catequistas destes grupos, os senhores padres, os escuteiros, todos os presentes na Assembleia. Vamos procurar fazer deste momento não apenas uma cerimónia, antes de mais de uma cerimónia, um encontro com o Senhor, deixar-nos abraçar e receber o seu Espírito, deixar-nos confirmar por esse Espírito, escutar a sua palavra, sentar-nos e participar da mesa do ressuscitado. Neste sentido, reconhecemos essa presença que nos precede e que nos habita, reconhecemos a misericórdia e a ternura do bom pastor e reconhecemos também com verdade que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, de minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os outros rejeitaram tornou-se pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus. E somos-o de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Palavras do Senhor. Seja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quantos se crismam hoje, que é um dia único na vida de um cristão, depois do batismo, da Eucaristia, é a confirmação e fica completa a sua iniciação cristã, ou seja, passa a ser um cristão adulto. Quero recordar que a data desse dia da confirmação pode ser assinalada ou passa a ser assinalada no domingo, dia do Bom Pastor. Hoje também podereis, em cada domingo, dia do Bom Pastor, celebrar o aniversário da vossa confirmação. Aproveito para deixar uma parte da mensagem do Papa Francisco para este dia. Não é todos os dias que o Papa escreve uma mensagem e dedica um parágrafo precisamente aos jovens, que eu gostava de tomar aqui, porque é tão oportuna, quer por ser do Papa Francisco, quer para ser lida e conhecida no domingo de Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, quer por se dirigir concretamente aos jovens, que eu não posso deixar de ler 2 ou 3 parágrafos desta mensagem, que está depois disponível no site da Santa Sé, também em português, e que todos poderão lê-la do modo mais detido. Diz o Papa Francisco: amados irmãos e irmãs, o 4º domingo da Páscoa apresenta-nos o ícone do bom pastor que conhece as suas ovelhas, chama-as, alimenta-as e conduz-las. Há mais de 50 anos que neste domingo vivemos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Este dia sempre nos lembra a importância de rezar para que o dono da messe mande trabalhadores para a sua messe. Jesus dá esta ordem no contexto de um envio missionário. Além dos 12 apóstolos, ele chamou mais 72 discípulos, enviando-os em missão 2 a 2. Com efeito, se a Igreja é, por sua natureza missionária,
a vocação cristã só pode nascer dentro de uma experiência de missão. Assim, ouvir e seguir a voz de Cristo Bom Pastor, deixando-se atrair e conduzir por Ele e consagrando-lhe a própria vida, significa permitir que o Espírito Santo nos introduza neste dinamismo missionário, suscitando em nós o desejo e a coragem jubilosa de oferecer a nossa vida e gastá-la pela causa do Reino de Deus. A oferta da própria vida nesta atitude missionária só é possível se formos capazes de sair de nós mesmos. Por isso, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, gostaria de refletir precisamente sobre um êxodo muito particular que é a vocação, ou melhor, a nossa resposta à vocação que Deus nos dá. Quando ouvimos a palavra êxodo, o nosso pensamento acodem imediatamente os inícios da maravilhosa história do amor entre Deus e o povo dos seus filhos, uma história que passa através dos dias dramáticos da escravidão do Egito, a vocação de Moisés, a libertação e o caminho para a terra prometida. O livro do Êxodo, que narra esta história, constitui uma parábola de toda a história da salvação e também da dinâmica fundamental da fé cristã. Na verdade, passar da escravidão do homem velho à vida nova em Cristo é a obra redentora que se realiza em nós por meio da fé. Esta passagem é um real e verdadeiro êxodo, é o caminho da alma cristã e da Igreja inteira, a orientação decisiva da existência para o Pai. Amados irmãos e irmãs, este êxodo libertador rumo a Cristo e aos irmãos constitui também o caminho para a plena compreensão do homem e para o crescimento humano e social na história. Ouvir e receber a chamada do Senhor não é uma questão privada e intimista que se possa confundir com a emoção do momento. É um compromisso concreto, real e total que abraça a nossa existência e põe ao serviço da construção do reino de Deus na terra. Por isso a vocação cristã, radicada na contemplação do coração do Pai, impele simultaneamente para o compromisso solidário a favor da libertação dos irmãos, sobretudo os mais pobres. O discípulo de Jesus tem o coração aberto ao seu horizonte sem fim. E a sua intimidade com o Senhor nunca é uma fuga da vida e do mundo, mas pelo contrário, reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Esta dinâmica e êxodo rumo a Deus e ao homem enche a vida de alegria e de significado. E aqui entra o Papa, sobretudo aos que se vão crismar. Gostaria de o dizer sobretudo aos mais jovens, que inclusive pela sua idade e a visão do futuro que se abre diante dos seus olhos, sabem ser disponíveis e generosos. Às vezes, as incógnitas e preocupações pelo futuro e a certeza que afeta o dia-a-dia encerram o risco de paralisar esses seus impulsos, refriar os seus sonhos, a ponto de pensar que não vale a pena comprometer-se e que o Deus da fé cristã limita a sua liberdade. Ao invés, queridos jovens, não haja em vós o medo de sair de vós mesmos e de vos pôr a caminho. O Evangelho é a palavra que liberta, transforma e torna mais bela a nossa vida. Como é bom deixar surpreender pela chamada de Deus, acolher a sua palavra, pôr os passos da nossa vida nas pegadas de Jesus, na adoração do mistério divino e na generosa dedicação aos outros. A vossa vida tornar-se-á cada vez mais rica e feliz. Esta mensagem que o Papa Francisco, ou parte dela, mas sobretudo neste parágrafo, diz respeito aos jovens, que às vezes as preocupações do dia-a-dia, a incerteza pelo futuro, nos faz paralisar os sonhos, a tal ponto de pensar que não vale a pena sonhar, não vale a pena comprometer-se e até pensar que Deus nos limita a nossa liberdade. Isto vem a propósito deste dia do Bom Pastor, que é uma imagem muito bonita de Jesus e que não é uma invenção da Igreja, porque sai da própria boca de Jesus este chamar-se a si, eu sou o Bom Pastor. Só há dois títulos que Jesus atribui a ele mesmo, que é eu sou o Filho do Homem, quando se refere a ele, e eu sou o Bom Pastor. E a imagem do Bom Pastor é de fato de uma ternura imensa. Mas o pastor
antes até dos prejuízos que o animal possa causar, preocupa-se com o seu próprio animal. Essa imagem de bom pastor com ovelha aos ombros é a imagem da mãe ou de um pai com o seu filho ao colo ou com o seu filho pela mão. É a imagem de um filho a cuidar do pai mais velho ou da mãe mais velha. É a imagem de alguém que tem que cuidar dos doentes ou dos que estão sozinhos. É a imagem de quem tem funções na vida pública e que o seu dever é governar os outros com justiça e procurar servir o bem comum. E, portanto, essa imagem de Jesus, o bom pastor, é uma imagem que está muito presente e que não tem a ver com o género masculino apenas. Normalmente a gente atribui esta função do pastoreio aos homens, sobretudo até o modo feminino, porque a imagem de bom pastor é caracterizada pela ternura. Ou seja, eu posso ter 99 ovelhas que lhe quero muito bem, mas se uma está doente, eu primeiro vou tratar doente. É assim que a mãe diz aos irmãos. E essa imagem é a imagem também que Jesus deixa para a sua igreja. E, portanto, a vida de Jesus, ou a bondade de Jesus, é também a beleza de Jesus. Ou seja, é a nossa beleza interior. Por isso, se alguém ouvir esta chamada, venha e segue, se for o tempo inteiro, que se entregue a Nosso Senhor e que peça sempre a força do Espírito Santo que agora ides receber no sacramento da confirmação. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, antes de receberes o Espírito Santo, recordai a fé que professastes no vosso batismo, ou que os vossos pais e padrinhos professaram com toda a Igreja. Respondei, pois, renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos no dia do Pentecostes? Sim, creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do Espírito de vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, unidos aos cristãos de toda a terra, oremos a Jesus ressuscitado, para que dê muitos pastores à sua igreja, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os responsáveis pelo governo das nações sejam verdadeiros servidores dos outros homens, na liberdade, na justiça e no respeito, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo saibam servir o seu rebanho como ele serviu e abrir os corações ao dom do Espírito Santo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os fiéis da nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam que é Ele que lhes fala, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos chamais a ir convosco, dai fortaleza à nossa fé tão vacilante. Abri os nossos ouvidos ao vosso apelo e reuni num só rebanho os que vos seguem. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
nós para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa voz, amamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos a ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo passa de nós uma pureza permanente, de fim alcançamos a herança eterna, em comunhão de vossa Igreja, a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Conceição, São José, Santíssimo Esposo, permanentamos os apóstolos, numerosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade
ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Lembrai-vos daqueles que fizestes renascer pelo batismo e que hoje confirmastes com o dom do Espírito Santo. Conservai neles a vossa graça e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos da nossa irmã Rosalina Lopes, de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis e confiantes nos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que entreis em primeiro dizer uma palavra e ser salvo. Misericordia.
nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue de vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo como seus filhos adotivos e vos torne dignos do seu amor paterno. Abençoe-vos Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que prometeu à Igreja a assistência permanente do Espírito da Verdade e vos confirme na profissão da verdadeira fé. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu no coração dos discípulos o fogo da caridade e vos conduza, unidos e sem pecado, às alegrias do Reino de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bernardo, nós estamos aqui no final da cerimónia na Igreja Matriz de Santa Cruz, que foi cheia de pompa e circunstância, com imensas pessoas, com imensos crismandos, e foi uma cerimónia toda emotiva, cheia de cânticos, de brilho, etc. Ora, muito bem, o que é que representa para ti, ou o que é que representou para ti o crisma? Bem, o dia de hoje para mim significou um seguimento àquela continuidade que a gente já tinha começado no retiro, ou seja, foi um passaporte, por assim dizer, para continuar o nosso caminho da fé a nível de responsabilidade e de forma mais adulta. Falaste no retiro, eu tenho ouvido falar dos teus colegas, os próprios padres, já tive a oportunidade de ter uma pequena conversa com eles acerca disso, também para saber depois mais ou menos em que é que estou. Qual era a tua expectativa antes de ir para o retiro, porque possivelmente nunca frequentaste nenhum retiro, e qual era, ou qual foi a tua certeza após o retiro? Fala-nos um pouquinho disso. Bem, na quarta-feira, que foi o dia que nós demos entrada no retiro, eu ia com a expectativa que ia ficar sem telemóvel, que ia chegar lá e que ia ser uma seca, que nunca mais eu iria ver o meu telemóvel, que nunca mais iria falar com a minha família, nunca mais ia ter contacto com o exterior, mas à medida que os dias foram passando e à medida que nós fomos interagindo uns com os outros, foi levado de uma maneira sem dar pela falta do tempo, foi um seguimento que nós demos ao tempo, ninguém notou por nada. Tu falaste aí em vários pontos muito interessantes, como a camaradagem, o diálogo e a colaboração, a cumplicidade que se gerou dentro ou entre um grupo de 50 pessoas que frequentaram esse curso, esse retiro. Durante algum momento, ou mesmo no retiro ou depois disso, tu sentiste algo especial no teu espírito atual? A sair do retiro foi totalmente diferente. Nós temos com uma maturidade muito diferente, com uns pensamentos muito diferentes em relação àquilo que a gente tinha a nível da igreja em si e mesmo do crisma, porque foi uma maneira que nos mudou totalmente. Uma das coisas que atormenta, entre aspas, ou que as pessoas ficam em dúvida, não todas as pessoas, mas algumas pessoas, é o facto do Deus, do Cristo, não se vê palpar, enfim, mas sente-se. O que é que representa para ti o facto dessa força, desse poder que é o Deus, que é o Cristo, que não se vê? O que é que representa para ti? Para mim é aquelas dúvidas que pessoas como nós da nossa idade ou até mesmo mais velhas, todos nós temos dúvidas. Este retiro serviu para alguns de nós tirarmos as nossas próprias dúvidas. Para outros, alguns continuam com elas, outros nem sequer as puseram lá, mas isso depende da pessoa e depende daquilo que a pessoa expôs. Muito bem, e agora mesmo na parte final, aconselharias ou na tua opinião achas que retiros desses ou ações deste género se deveriam repetir ao longo da vida? Eu acho que sim, porque a minha primeira impressão ao entrar naquele retiro foi que aquilo ia ser uma seca, aquilo não ia passar, aquilo ia-nos tirar de tudo. Quando eu saí de lá foi totalmente diferente, foi a vontade de ter mais e mais. Muito bem, e agora mesmo a última questão, ou
eu deixo sempre ficar um espaço para que a pessoa queira transmitir uma mensagem, fazer um apelo, não sei. E este é o espaço. O que é que tu dirias às pessoas, nomeadamente aos jovens que nos vão ver e ouvir? Eu diria que para quem está a pensar em participar no retiro ou nunca participou e quer participar ou tem vontade, que não deixe de experimentar, porque embora não goste de estar lá, pode sempre vir-se embora. É uma liberdade que nos dá. E acho que a partir do momento que a gente começa a interagir uns com os outros e o tempo começa a passar, eu acho que sim, acho que todos nós que estivemos lá entramos com um pensamento diferente e saímos com outro totalmente diferente. Eu acho que sim, eu aconselho, e acho que quem participar em retiros como este, acho que vai gostar e acho que vai ter mais vontade de participar mais e mais. Eu que resta-me agradecer as simpáticas e amáveis palavras como o bom tempo que dedicaste. Muito obrigado. Edgar, estamos aqui na Igreja Matriz de Santa Cruz das Flores, no final mesmo de uma cerimónia toda cheia de pompa e circunstância, presidida pelo seu vigário dos Açores. A minha questão é, o que é que representa para ti, ou o que é que representou, já que acabaste de ser crismado, o que é que representa para ti o crisma? O crisma para mim representa a minha passagem para adulto na religião cristã, e em termos de saber vir, de conseguir vir mais à missa. Foram muitos na Ilha das Flores, aqueles teus amigos, colegas e alguns que também conhecias com certeza, que se crismaram. Tu achas que esta atitude de crismar, que é um vínculo que se torna ainda mais vínculo com a Igreja, com a religião, com o nosso ser, com a nossa maneira de pensar e de estar na vida? Em certa parte sim, porque uma pessoa assim que faz a crisma sente-se logo mais adulta em termos cristãos, sabe que tem que vir à missa quase todos os fins de semana e que tem que rezar sempre que puder. Basicamente é isso. O Deus, o Cristo, o Jesus não se vê, não se palpa, ou se sente ou não se sente. O crisma e o próprio retiro, que eu já sei que foi um êxito enorme para a vossa preparação, quer mental, quer psíquica, achas que esse Deus e esse Cristo que vocês hoje confirmaram se acentuou? Sim, porque antes de fazer a crisma eu não sentia tanto Deus, e assim que fiz a crisma senti logo que Deus veio ter comigo. Senti logo que a minha religião acentuou bastante. Muito bem, agora vamos ir um pouquinho ao retiro. Era a tua expectativa antes de ir para o retiro e depois de vir do retiro? Como é que tu te sentes? O meu retiro, eu pensava antes de ir para o retiro que aquilo ia ser só rezar e não íamos fazer mais nada, mas assim que cheguei lá mudei logo de opinião. Porque a gente, além de ter rezado, a gente divertiu-se bastante. Aprendemos também várias canções, aprendemos várias rezas também. Saí do retiro pronto para fazer a crisma, senti que a partir dali a minha crisma já estava pronta para ser feita. Quer dizer que, pelas tuas palavras, o retiro seria a repetir-se, na tua opinião, mesmo sem crisma, já que a crisma passou, mas achas que periodicamente, de quando em vez, deveria acontecer um retiro mesmo com mais pessoas, na tua opinião? Sim, um retiro, na minha opinião, um retiro devia ser feito periodicamente. Porque a gente nas férias a gente quase nunca se vê, se houver um retiro a gente vê-se todos, estamos todos em grupo e vamos aprender mais coisas sobre a Igreja que ainda não sabemos. Nestes dias, nesta preparação para o crisma, houve algum momento, não quer dizer que tenha sido enquanto no retiro, mesmo na tua casa, no teu mais retirado momento contigo mesmo, houve alguma altura da tua vida que tu sentisses um toque? Quando fiz a profissão de fé, lembro-me de saber que ir à igreja era uma coisa que eu queria fazer, porque sei que ser cristão é uma parte de mim e mesmo assim agora na crisma também senti bastante o toque de Deus, porque agora vou passar a ser adulto na religião cristã e... Eu vou mesmo terminar pedindo-te a tua opinião
algo que tu queiras transmitir àqueles todos que nos vão ver e ouvir, em especial àqueles que estão na tua fase etária? Vou transmitir. Se têm medo de fazer crisma por causa de depois saírem da igreja ou assim, não tenham medo. Façam a crisma e depois vejam o que é que façam. Por mim, vou continuar a vir à missa sempre que puder, porque agora sinto-me mais em paz com Deus e... Obrigado, felicidades e até um dia destes que nós nos encontremos. Gonçalo, nós estamos aqui na Igreja Matriz da Vila de Santa Cruz, acabamos de assistir a uma cerimónia toda cheia de pompa e circunstância, com cânticos maravilhosos, com enorme inspiração, que foi o ato da crisma. Portanto, foi uma cerimónia religiosa onde se apresentaram alguns crismandos. E tu és um deles. A minha questão é, a primeira, o que é que significa para ti o crisma? Teres crismado? Para mim o crisma significa tipo um caminho que vai-me levar a Jesus Cristo, que me ajuda a guiar a minha fé para que eu possa ser mais presente nas suas orações e em tudo que precisar, Ele sempre me vai ajudar. Eu sei que, por outros testemunhos que eu ouvi, de pessoas, até pelo padre Eurico que está ali, que o vosso retiro, que foi um êxito, foi um sucesso, e que estas cerimónias, quer das Lajes, quer desta de Santa Cruz, que é graças, ou foi graças a esse retiro que correu assim tão bem. Fala-nos ou quer-nos falar um pouquinho desse retiro. Qual era a tua expectativa antes de ir para o retiro e depois de vir do retiro, o que é que se transformou em ti? Então, o retiro, eu antes de ir para lá pensei que ia ser meio chato, tipo, pensava que íamos só rezar e falar só de Jesus Cristo, mas também falámos disso e tivemos momentos mais de brincadeira, outros mais sérios, e para mim foi muito bom que a gente conhecemos muito melhor do que já não nos conhecíamos, e como o retiro foi um grande êxito, eu sou um dos meus colegas, posso falar eu por meus colegas, que o retiro sim foi um grande êxito, porque as companhias que participaram e que tornaram o retiro daquela forma foram excelentes. O retiro, na tua opinião, seria um ato a repetir-se? Sim, gostava muito que repetisse, que para agora depois da crisma, para a gente voltar a conviver e que a nossa chama que acendeu agora com Jesus não apagasse, e gostava que a gente continuasse sempre a fazer mais retiros ou algo do género, para que a gente continue sempre a conviver uns com os outros e possa estar sempre presentes com Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado pelas tuas palavras e pela simpatia. Muito obrigado, até uma próxima e felicidades. Obrigado.